Vamos iniciar. Olá a todos, boa tarde. Iniciando a nossa quinta aula do curso de MS Excel básico. Hoje nós vamos falar sobre C simples e C composto. Vamos ver bastante a fórmula C para não ter dúvida de como que usa essa fórmula. Antes, vamos ver qual que foi a atividade proposta na semana passada, que vocês têm até essa sexta-feira dessa semana para entregar, tá bom? Então essa era a atividade, né? Eu tenho aqui uma planilha de notas, ó, onde eu tenho que calcular a média, calcular a situação usando a fórmula C e usando a fórmula PROC-V. Aqui uma estruturação lógica para a fórmula C, aqui uma estruturação lógica para a fórmula PROC-V. E depois colocar a formatação condicional aqui, igual está aparecendo na legenda, para a fórmula C e para a fórmula PROC-V. Tá bom? E aqui na média colocar a mesma formatação que tem das notas aqui. Quando a média for maior ou igual a 6, aparecer em azul. Quando ela for menor que 6, ela aparecer em vermelho. Tudo bem? Todos estão me ouvindo bem? Tá bom? Diga, Fabiana. Pois não, pode perguntar. Fabiana, você levantou a mão, foi sem querer? Ah, sim, ouvindo. Entendi. Ok. Tem alguma dúvida? Ou podemos prosseguir? Qualquer coisa é só chamar. Média, então. Como que se calcula a média? É igual. Média é uma média aritmética simples, não é uma média por peso, né, ponderada. Eu marco os elementos que vão fazer parte da média. Os elementos que vão fazer parte da média são esses elementos aqui. Tá? A partir disso é só dar OK, ele vai gerar a média aqui. A Elaine Cristina que não conseguiu resolver o exercício da semana passada. Esse exercício aqui, Elaine, da aula 2, esse, não conseguiu resolver? Tá, a gente pode resolver ele agora, ele é super simples de resolver. Olha o que a gente tem que fazer, ó. Eu devia ter deixado, eu vou até deixar aqui agora, os itens das anotações. Bom, o que está sendo solicitado aqui então para a gente? Ó? Coisas super simples, né? Vamos deixar isso aqui até embaixo para não ficar em cima da... para não ficar em cima da planilha aqui. Como que resolve esse exemplo? Esse exemplo é só de formatação, né? O que ele pede aqui? Sombreamento azul e cor da fonte branca. Tá? Atividade então também? Eu pensei que era esse. Ah, tá. Então vamos para a atividade 2. Deixa eu salvar aqui. Vamos para a atividade 2. Que é essa que eu estava mesmo, então. É essa aqui. Ok? Essa? Tá. Então essa é super simples. Ó. Vou deletar de novo, que ela estava desse jeito já para vocês. Tudo bem? Primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular a média. A média é uma média aritmética simples, então é só colocar aqui igual, média, abre o parêntese, passa
os elementos que vão fazer parte da média. Os elementos estão aqui, ó. Calculei a média é 8. Vou clicar e arrastar para gerar as próximas médias, ó. Já gerei a média de todos os alunos. O que eu preciso agora? Fazer uma formatação condicional aqui, para que, se a nota for maior que 6, aparecer em azul. Se a nota for menor que 6, aparecer em vermelho. Como que a gente faz página inicial, formatação condicional, criar uma nova regra? Estou aqui no item de criar uma nova regra, eu posso clicar e arrastar para qualquer lugar, vamos deixar aqui do lado. Quando a informação da célula for igual, ou vamos colocar menor do que, né? Ó, for menor do que 6, é porque ele está com uma nota vermelha, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou formatar a fonte para uma cor vermelha. Vou dar OK. Então, tudo que tiver nota aqui menor do que 6 tem que ficar vermelho. Vou dar um OK e vou ver se ele vai fazer. Ó, ele fez. Ótimo. Tudo que for maior que 6 ou igual, ele tem que ficar azul. Então, vamos formatar aqui, formatação condicional, vamos criar uma nova regra. Agora, se a célula for maior ou igual a 6, eu vou formatar a fonte para ficar com a cor azul. Vou dar um OK. OK. Olha lá. É maior que 6, ficou azul. É menor que 6, ficou vermelho. Será que isso está dinâmico? Vamos ver. Vamos colocar um 10 aqui. Já aumentou para 5. Vamos colocar um 9 aqui. Ó, aumentou para 6. Então já ficou azul. Se eu der um Ctrl Z aqui, ele vai voltar a ser vermelho. Olha lá. Então já está dinâmico aqui a nossa formatação condicional. Tá bem? Entenderam como que calcula a média e como que gera essa formatação condicional de vermelho e azul? As regras estão aqui, ó. Formatar as notas, tá, usando a seguinte regra, tá? E daí fazer o cálculo da média, o cálculo da função C e o cálculo da função PROC-V. A função média, alguém ficou com alguma dúvida? A Elaine disse que não, Rosana não. Quem mais falou que não tinha conseguido fazer? Fabiana. Fabiana, entendeu? Quem fez a média manual também pode, tá? O que é média manual, Kleber? Média manual é assim, abre parênteses, coloca todas as notas lá, essa, mais essa, mais essa, mais essa, que é a F11, tudo isso divide pela quantidade de notas. Tem 1, 2, 3, 4. Eu posso dividir isso daqui por 4. Isso daqui também gera a média. Quem fez assim também não tem problema. Também funciona. Se eu aumentar aqui, ele também já recalcula a média aqui. Bem? Mas usando a função média, é mais fácil, porque daí eu só passo o intervalo, ele vai fazer a média da mesma forma. Tá bem? Não consegui fazer a formatação das cores. Tá. Nós vamos ver a formatação das cores aqui e aqui. Mas vamos repetir ela aqui. Ó. Eu vou vir aqui, formatação condicional,
Vou limpar essas regras das linhas selecionadas. Ele vai voltar a ficar tudo preto, ó. Então não tenho mais formatação condicional ali. Se eu for lá, ó, formatação condicional, nova regra, eu vou perceber que eu estou com ele vazio, ó. Gerenciar regras, que é para que eu verifique quais regras tenho. Não tem regra nenhuma. Tá? Então eu vou criar novas regras. Eu posso criar a partir daqui também, ele volta para lá. O que, que eu tenho que fazer para criar essa formatação? Colocar exatamente essa regra lá. Ó. Nota maior ou igual a 6, formatar com fonte azul. Então vou vir aqui. Formatar células que contenham valor maior ou igual a 6. Eu vou colocar qual formatação? Venho na formatação. Ele pediu para mudar só a fonte. Então vamos mudar a fonte para uma cor azul. Mudei. Vou dar um OK. Ele mostra como que vai ficar. Ainda não aplicou, porque eu não dei OK aqui. No momento que eu der OK aqui, ele gera a regra e aplica ela. Ó. Ó, gerou a regra e vai aplicar ela aqui. Ó. Aplicar. Ó, aplicou. Ah, eu quero gerar outra regra agora, do vermelho. Que contenham valor menor que, ó, menor que 6. É outra regra. Eu tenho que formatar com fonte cor vermelha. Dou OK. OK. Ele criou a regra, ainda não aplicou, vou aplicar a regra. Olha lá, aplicou. Maior que 6? Não, aqui é menor. Então vamos vir aqui, vamos editar a regra. É menor do que 6. Menor do que 6, ele põe o vermelho. OK. Aplicar. Olha lá. Ficou azul onde está maior ou igual a 6 e vermelho onde está menor ou igual a 6. Dou um OK. Com isso eu resolvi a parte das notas e resolvi a média. Já está pronta a média. Tá? Agora nós vamos fazer o C. O C é o quê? Ele está reprovado se ele é menor que 3. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Igual. Agora prestem atenção. Ó. Vou colocar o C aqui. Primeiro teste lógico. Se a minha média é menor do que 3, eu vou escrever exatamente do jeito que está ali. Ó. Menor que 3. Qual que é a minha situação? Reprovado. Eu poderia escrever, abrir aspas e escrever reprovado. Tá? Como eu disse para vocês, é melhor selecionar. Porque daí se eu mudar o reprovado para qualquer outro nome, ele já fica funcionando aqui. Tá? Mas eu vou colocar isso daqui em valor absoluto. Porque ele sempre vai pegar aqui. Se é menor que 3, reprovado. Se não, eu ainda tenho duas possibilidades. Então eu vou fazer um novo teste. Agora a média, aqui, ela for menor que 6, é outro teste. Qual que é o resultado? Em exame. Vou travar também o em exame. Se não é reprovado, se não é em exame, qual que é o resultado? Aprovado. E vou travar também o aprovado. Quantos parênteses eu tenho abertos? 1, 2. Se vocês observarem as cores, sempre que você vai abrindo parênteses, ele vai colocando cores diferentes. Quando você fecha, ele indica qual parênteses você está fechando. Ó. Ele fechou o vermelho. Onde está o vermelho? É esse.
Então, esse fecha parênteses é desse aqui. E quando eu fecho o principal, ele sutilmente, ele aumenta e dá um negrito no parêntese inicial. Olhem só o que vai acontecer. Prestem atenção aqui no monitor para vocês verem. Né? Ó, vou colocar o parênteses. Perceberam que ele deu um negrito no valor? Ó. Quando eu coloco o parênteses, ele dá um negrito e acende aqui, esse aqui. Aí eu terminei. Olha lá, ó. Aprovado. Tá? Como ele está copiando a própria formatação da célula, ele já veio com a formatação aqui. Tá? Então, se eu colocar aqui, vamos colocar um 0 aqui, ó. Olha lá, já ficou em exame. Se eu colocar aqui um 5 em exame ainda, vamos colocar um 0 aqui também. E 2. Ó, reprovou. Tudo bem? Então já está funcionando o C. Se eu formatar aqui para ficar centralizado e copiar, ele já vai copiar certinho. Ó. Vou voltar as notas aqui, vou colocar um 9 aqui, um 8 aqui, para eu passar esse também. Vamos reprovar alguém. Vamos pegar esse que está mais perto de ser reprovado aqui, vamos colocar um 2 para ele. Olha lá, reprovado. Tá bem? Então, a minha fórmula do C é assim que eu faço. Eu tenho que colocar todas essas condições aqui. O primeiro C, menor que 3. Se ele for verdadeiro, tá aqui, ó. Deixa eu até aumentar aqui o zoom da página. Aqui. Para vocês verem aqui, ó. Lá. Se a média é menor que 3, que é o valor que está sendo colocado aqui, ó, menor que 3, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse resultado. B19. Se ele não for menor que 3, aí eu tenho duas possibilidades ainda. Então, eu faço o teste na sequência. Eu vou fazer o teste em exame. Como que eu calculo se ele está em exame? Se a média é menor que 5, ou menor que 6, ele está em exame. Se ele não está nem reprovado, nem em exame, a última possibilidade é aprovado. Então, eu venho e seleciono um aprovado. O C funciona dessa forma. Tá? É sempre 3 argumentos. O primeiro argumento, um teste. O segundo argumento, a parte verdadeira, se esse teste for verdade. E depois a parte falsa, se esse teste não for verdade. Tá bem? Querem ver a fórmula grande? Deixa eu vir aqui. A gente viu na última aula, né? Ctrl Shift acento. Olha lá, ele vai mostrar. Conseguiram entender a fórmula C? Pessoal, fala comigo. Agora eu preciso do feedback de vocês. Se vocês entenderam como que foi estruturado a fórmula C para esse exercício aqui. A Jucimara disse que conseguiu fazer, a Elaine disse que agora entendeu. Então vamos fazer até de novo. Ó. Eu vou voltar, Ctrl Shift acento, ele volta. Vou apagar tudo aqui, nós vamos fazer de novo. Delete. Quanto mais repete, melhor fica. Então vamos colocar igual. Tá? Vou diminuir só um pouquinho o zoom, que é para facilitar e aparecer a legenda ali para a gente ter a legenda aqui também, tá? Olha só. Igual C, abro parênteses. Qual que é o teste?
Eu tenho esses testes aqui para fazer. Então, primeiro teste, tá? Menor que 3. Se a média for menor que 3, qual que é o resultado? Média menor que 3, reprovado. Eu tenho somente que lembrar que eu tenho que travar essa célula para ele não pegar outro resultado, pegar sempre daqui. Se fosse só reprovado e aprovado, beleza, mas não é. Eu tenho mais outro teste para fazer, porque eu tenho mais 2 resultados possíveis ainda. Então eu vou ter que dar ponto e vírgula. Na parte falsa, eu não tenho como definir em apenas um valor, então eu vou colocar outro C. É o que a gente chama de C composto, para que a gente possa ter a oportunidade de colocar mais opções. Então eu vou abrir parênteses de novo, e aqui eu posso fazer outro teste, independente desse. E é o que eu vou fazer. Agora eu vou pegar a média e vou verificar se ela é menor que 6. Se ela for menor que 6, então eu estou aqui, ó. Qual que é a parte verdadeira do menor que 6? Em exame. Vou travar para ele sempre pegar dessa célula. Se ele não está reprovado nem em exame, qual que é o próximo resultado? O próximo resultado é aprovado. Vou travar o aprovado para que ele pegue sempre desse local aqui também. Vou fechar os meus parênteses. Fechei o primeiro, ainda tenho outro, fechei o outro, acabou. Agora eu dou enter. Resultado aprovado, porque essa média é maior ou igual a 6. Se ela for menor, em exame, se ela for menor ainda, reprovado. Tá certo? Depois que vocês fazem 9, 8. Depois que vocês fazem a nota, a fórmula aqui, é só clicar 2 vezes aqui, ó. Ele vai auto preencher para vocês todo o restante da planilha. Tá bem? Podemos ir para o PROC-V? A fórmula C é uso, tá? Sempre que vocês usarem, ela vai ficando mais claro, mais fácil. O PROC-V, digamos, é mais entendimento. Você entendeu a primeira vez, depois para você fazer aquilo novamente, é muito prático, é muito rápido, tá? O censo escolar da CEMED diz que ainda não entendeu, tá? Bom, o que a gente pode fazer? Nós vamos ver bastante exemplos de ser aninhado hoje. Aí a gente volta aqui. Mostrar como ficou a fórmula. Assenta. Olha o jeito que ficou a fórmula. Vamos aumentar aqui o tamanho. Ó. Vamos aumentar mais um pouco. Ó. Ok? A fórmula ficou desse jeito. Do primeiro item, eu vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V aí no chat para vocês terem aí exatamente a mesma coisa. Fixei no chat aí a primeira linha do C. Tá? Deixa eu voltar a média para o PROC-V. Podemos ir para o PROC-V. Para tirar a fórmula daqui, é só dar o Ctrl Shift, acento de novo, ele vai voltar para a edição normal. O PROC-V, antes de fazer o PROC-V, a gente tem que mudar a estruturação lógica. Ou seja, para o PROC-V, lembra que ele busca em intervalo? Então eu tenho que transformar isso daqui, ó,
em intervalo. Primeiro valor, segundo valor. Isso daqui eu tenho que transformar em primeiro valor, segundo valor. Isso daqui eu tenho que transformar em primeiro valor, segundo valor. Então, como que eu transformo isso? Se a nota estiver entre 0 e 2,9, ele é reprovado. Se a nota estiver entre 3 e 5,9, ele está de exame. Se a nota estiver entre 6 e 10, ele está aprovado. Menor que 0 não é, e maior que 10 não é. Então, os intervalos possíveis são esses. Escrevi exatamente a mesma coisa que está aqui, só que agora num formato que o PROC-V vai conseguir identificar. Tá? Eu tenho primeiro valor, segundo valor, primeiro valor, segundo valor, primeiro valor, segundo valor. Então, agora o PROC-V faz para a gente. Tá bem? Como que eu escrevo o PROC-V? Vou vir aqui, vou colocar igual, PROC-V, procura vertical. Qual o valor? Eu quero procurar a média. Onde eu quero procurar a média? Em qual matriz tabela? Que é o segundo argumento. Então, valor procurado, ponto e vírgula. Matriz ou tabela? Aonde está a matriz ou tabela que eu vou buscar aquele valor? Eu vou buscar aquele valor aqui. Certo? Lembrando que esse valor é fixo, então eu tenho que marcar aqui e travar essa tabela. Dou um F4. Ele vai travar a tabela inteira. Qual índice ou coluna que eu quero retornar? Eu quero retornar, eu vou contar aqui agora as colunas que eu passei. 1, 2, 3. Eu quero retornar esse valor. Então, eu vou colocar aqui 3. Ponto e vírgula. Último argumento. É uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata? Sempre que eu estiver falando de intervalo, ela vai ser aproximada. Então, é só eu clicar em aproximado aqui, fechar o parênteses e dar Enter. Olha lá, está aprovado. Vou formatar centralizado e agora é só clicar e arrastar para baixo. Deu o mesmo resultado, não podia dar diferente. A média é a mesma. Só a fórmula que foi utilizada para chegar no resultado que é diferente. Alguns vão gostar mais do C, podem usar desse jeito. Alguns vão gostar mais do PROC-V, podem usar desse jeito. Não importa, tá? Qual o jeito que você escolheu, desde que você chegue no mesmo resultado. Tá bem? Dúvidas de como que foi estruturado o PROC-V e como que ele foi feito? Então vamos fazer de novo o PROC-V. Vou vir aqui e vou apagar tudo. O PROC-V ele tem 4 argumentos. Primeiro argumento, o valor que eu quero buscar. O segundo argumento, em qual tabela eu vou buscar. Terceiro argumento, se eu achar, qual a coluna que eu vou trazer. E o último ou quarto argumento, qual que é o tipo de busca que eu vou fazer? É uma busca aproximada ou uma busca exata? Eu vou fazer uma busca aproximada quando for intervalo. Quando tiver um valor A e B, eu faço aproximado. Do contrário, eu faço exato. Então, vamos escrever agora o PROC-V. PROC-V, abre parênteses, valor procurado, está aqui, é a média. Onde eu quero procurar? Eu quero procurar aqui. Posso até marcar a tabela inteira, não tem problema. Tá? Lembrando que eu tenho que deixar isso travado. Qual índice ou coluna que eu quero retornar? Eu vou colocar aqui 2, só para vocês verem que ele vai pegar esse valor agora aqui. Ó. Tá? E qual tipo de busca eu quero? Eu quero uma busca de correspondência aproximada.
Olha o valor que ele trouxe aqui, ó. Se eu puxar isso para baixo, ó, ele está trazendo essa coluna aqui, ó. O conteúdo da terceira coluna, que é o que eu quero, essa coluna aqui, não a 2. Aqui é 1, 2, 3. Aí vocês perguntaram na última aula: "Ah, só tem PROC-V com 3 colunas?" Não, a gente vai ver outros PROC-Vs, vocês vão ver que é bem interessante a ferramenta, pode ser usado com várias colunas. Com isso, a gente viu, então, como que a gente estrutura uma busca através do C e através do PROC-V, certo? Esse exercício é para fazer isso. Fez isso, salva o exercício, encaminha ele. Se for uma função PROC-V, aí você já tem que estruturar o primeiro e o segundo valor. Se for uma função C, é só 3 argumentos. E dependendo da quantidade de situações possíveis aqui, você vai ter que alinhar vários Cs. Nesse caso aqui, eu precisei de 2. Mas se eu tivesse outro tipo aqui, eu já necessitaria de outro C, tá? Ok? E se eu tivesse esse outro C para fazer, eh, se eu der esse exemplo agora, vai confundir vocês. Deixa a gente ver na aula. Eu vou fazer um com 4, com 5, utilizando o C aqui para vocês verem como que fica. Para cada C, eu atinjo 2 resultados. Tá? É isso que a gente tem que pensar quando a gente está usando o C. O PROC-V não. O PROC-V eu sempre uso ele num só. Eu não preciso usar 2 PROC-Vs, eu utilizo apenas um. Não importa quantos tipos de resultado eu tenho. Aqui, se eu tivesse 10 situações possíveis, o PROC-V resolveria sem problema nenhum, apenas aumentaria o tamanho da tabela. Tá? O final da tabela aumentaria ali, o restante ficaria exatamente do mesmo jeito. Tá bem? Nessa aula de hoje, nós vamos falar basicamente de fórmula C, principalmente a parte composta dela. Tá? Que é vocês entenderem que primeiro C está aqui. É nessa parte falsa aqui, ó, eu poderia colocar outro C. Tá bem? E por aí vai. Tá? Bom, então vamos ver os exemplos da aula de hoje para vocês verem. Primeiro C. Ó, eu tenho aqui um valor qualquer. Eu quero colocar qualquer valor aqui, e aqui eu quero testar se esse valor é maior que 9. Então, se eu colocar aqui 3, 3 é maior que 9? Pessoal? Ainda não, né? Então aqui vai ter que escrever não. Vamos ver se está funcionando? Ah lá, está funcionando. Então, esse é, eu vou vir aqui, ó, e vou criar uma fórmula C igual C. Onde está o valor que eu estou digitando? Está aqui. Se esse valor for maior que 9, olha a resposta que eu tenho que dar. Maior que 9,
que é a parte verdadeira? Eu vou escrever ali, porém não é maior que 9. Vamos colocar 9? 9 é maior que 9? Não. Então o valor digitado não é maior que 9. 9,1 é maior que 9? É. Então o valor digitado é maior que 9. 20 ou 30 é maior que 9? É. 4 é maior que 9? Não. Ou eu poderia escrever aqui só sim ou não. Então aqui eu vou colocar sim e aqui eu vou colocar não. 4 é maior que 9? Não. 9 é maior que 9? Não. 10 é maior que 9? Agora ele vai ter que escrever sim. Sim. Então, ser simples, a gente tem que pensar desse jeito, tá? Vamos fazer de novo. Apaga tudo, vamos reestruturar a fórmula novamente. Fabiana, você levantou a mão? Pode falar. Desculpa, eu não tinha visto que a sua mão estava levantada. Eu olhei para a tela agora e vi. Fabiana? Não? Então podemos continuar? Ah, tá. Tudo bem, então. Então vamos colocar de novo aqui a fórmula do C simples. Ó. O primeiro exemplo é o mais simples de todos. Eu tenho que colocar igual aqui, vou colocar um C, abro parênteses, e agora vou fazer o teste. Se esse valor for maior que 9, então eu escrevo maior que o número 9, agora eu vou colocar aqui o valor dessa célula, se verdadeiro. O valor dessa célula, se verdadeiro, eu vou escrever aqui sim. Se não for maior que 9, o valor da célula eu vou escrever não. Vou fechar o parênteses e vou dar um enter. Então a fórmula é bem simples, é isso aqui. Se esse valor é maior que 9, sim. Se esse valor não é maior que 9, não. Esse primeiro exemplo do C simples, ok? E eu vou digitar agora o outro valor aqui. Aí o que eu teria que fazer? No lugar do 9 ali, eu vou substituir por esse valor. E agora fica tudo dinâmico. É maior, porque aqui não tem nada, se eu colocar 5, é maior. Se eu colocar 10, já não vai ser maior. Até colocar aqui para ele ficar aqui do lado. Aí. Ah, 11 é maior que 10? Sim. Se eu mexer aqui, mudar agora para 12, passou para não. Agora ficaram os dois dinâmicos aqui. Só para mostrar para vocês que a fórmula também não precisa ter valor fixo. Pode ser um valor passado como parâmetro de uma outra posição da nossa planilha. Tá bem? Entenderam esse exemplo? Esse segundo que eu fiz aqui? Só para deixar mais flexível, tá? Perguntas. Quantos Cs eu tenho que utilizar para fazer ele composto? 2, ó. Primeiro, perguntar se é mulher ou a venda é maior que 10 mil, que pouco importa a ordem, tá? E depois perguntar se a venda é maior que 10 mil. E tem uma função que a gente chama de função E. Eu posso simplificar isso daqui, ó,
Deixa eu aumentar aqui para caber a fórmula toda, ainda não coube. Vamos aumentar mais um pouquinho. Vamos ver se cabe agora. Ainda não. Vamos aumentar mais um pouco. Agora coube. Aí. Olhem só. Nós temos que, para fazer isso daqui, para dar essa resposta aqui, usar 2 Cs. Vamos fazer para vocês entenderem, que daí na prática fica melhor. Vou colocar essa resposta em negrito, vou colocar ela aqui à direita e vamos responder aqui. Vou colocar igual. Tá? Aqui estão os meus parâmetros. Feminino. Eu quero a seguinte resposta. Se a venda é maior que 10 mil e o sexo é feminino, ou o sexo não for feminino, ele tem que responder o que aqui? Não. Então, como que eu escrevo isso? Exatamente do jeito que eu falo. Se a venda, onde está a venda? Está aqui. Ela for maior que 10 mil, 10 mil, venda é maior que 10 mil. Tudo bem? E agora tem que fazer um E. Tá? Eu posso colocar o resultado aqui já? Não. Ou eu tenho que inverter a pergunta. Tá? Porque para ele ser sim, isso daqui tem que acontecer, o que mais tem que acontecer? O sexo tem que ser igual, sexo, o valor é maior que 10 mil, o valor está aqui. Sexo é feminino, então a resposta é sim, venda é maior que 10 mil e sexo é feminino. Se não, se o sexo não for feminino, qual que é a resposta? A resposta é? Opa, a resposta é não. Fechei esse parênteses aqui. Perceberam que agora eu coloquei o C na parte verdadeira? Porque eu estou seguindo a ordem do que está sendo apresentado aqui. Quando eu colocar o ponto e vírgula agora para a parte falsa, é porque isso aqui é falso. Se esse valor for falso, qual que é a resposta da pergunta? A resposta da pergunta também é não. Opa. A resposta da pergunta também é não. Fechei o parênteses e agora vou dar um enter. Não. Vamos colocar aqui 20 mil? Ah, sim. Agora, a venda é maior que 10 mil e o sexo é feminino. E se o sexo for masculino? Não. A venda é maior que 10 mil, mas o sexo não é feminino. Então a resposta é não. Eu fiz isso com 2 Cs. A outra resposta, eu posso dizer sim? Não. Porque o que, que eu tenho, o que, que eu sei agora? Que a venda é maior que 10 mil. Mas agora tem que testar se o sexo é feminino. Então, eu tenho que colocar aqui um outro C. Se o sexo é igual a feminino,
Agora é sim. Se o sexo não é feminino, não. Fecha o parênteses do C, fecha o parênteses final. Sim. Vou colocar menos que 10.000. 10.900. Não. Tem que ser maior que 10.000. Não pode ser nem 10.000. Foi 10.000. Aí assim. Ok. Dúvidas? Eu tenho como simplificar isso. Porque o que, que eu estou dizendo aqui? Ó? Lê a estrutura lógica da pergunta. Se isso e isso, então eu posso simplificar usando uma função que a gente chama de e. Então, como que eu vou escrever o meu C aqui? Ó? Se eu tenho duas condições. Em vez de eu colocar uma condição com um C, depois outra condição com outro C, eu posso usar uma função que a gente chama de e. Ó. O e, ele admite vários testes lógicos aqui. Ó. E ele só retorna verdadeiro se todos eles forem verdadeiros. Então, eu posso usar um CE e daí eu passo como parâmetro os dois testes. Eu vou colocar os dois testes que eu fiz lá em cima. Se venda maior que 10.000. Esse é o primeiro teste. Segundo teste, sexo igual a feminino. Tenho mais teste para fazer? Não, só tenho esses dois. Então eu vou fechar o E. Ó. Esse parênteses aqui é do E. Tudo isso fica simplificado em apenas uma condição. Agora, se isso for verdade, isso e isso for verdade, qual que é a resposta? Sim. Se não, qual que é a resposta? Não. Agora eu escrevi de forma diferente. Eu vou deixar as duas habilitadas para vocês verem. E ele funciona da mesma forma. Ctrl Shift acento. Olha como que foi escrita esse primeiro. Eu tive que colocar aqui uma condição em cada C. Aqui uma condição, aqui outra condição. Aqui eu coloquei em um único C, porque eu usei uma fórmula de simplificação chamada E, eu coloquei as duas condições aqui. Ó. Tudo bem? Viram a diferença das duas fórmulas entre S e S? Assim fica mais bonito. Talvez não é tão trivial, tão fácil de entender, mas fica melhor escrito dessa forma aqui. Tá? Usa menos caracteres. Tá? Dúvidas? Pessoal, fala comigo. O E simplifica bastante. Tá? Porque daí eu posso colocar quantas condições eu quiser em apenas um E. Tá?
e o resultado é o mesmo. Como é o caminho que eu vou seguir, aí é o que eu tiver mais, afinidade, o que eu, conseguir ter maior apreço, tá, para utilizar, ou desse jeito, o resultado vai ser o mesmo, tá. Ó, vou dar um Ctrl Shift de novo para voltar, o resultado é o mesmo, sim aqui, sim aqui. Vou voltar aqui para 9.000, olha lá, não aqui, não aqui. Aqui usando função E. Vou até colocar usando aqui. Usando função E. Esse foi o exemplo 2. Olha a diferença para o exemplo 3. O exemplo 3, a venda, se for maior que 10.000 ou o sexo for feminino, então aqui não é mais E, aqui é ou, ó. Tá aqui na pergunta. Não, é ou, ó, não é E. Tá? Eu vou estruturar o C sem a função ou, e depois eu vou estruturar o C utilizando a função ou. Tá certo? Entenderam esse exemplo? Que ele é diferente, ele é ou, ele não é igual a esse. Como que eu escrevo aqui? Da forma que eu leio. Ó, C, valor da venda. Onde está o valor da venda? Está aqui. Ele é maior que 10.000? Vou colocar maior 10.000. Eu já... Aí, esse parênteses daqui, o outro de lá. Ok. A venda não é maior que 10.000, mas o sexo é. Ele só vai ser não se a venda for menor e o sexo for masculino. Então, se eu colocar masculino aqui, ó, agora ele vai ser não. Mas e se a venda for maior que 10.000? For 12.000? Ele já vai ser sim de novo. Não importa o sexo. É um ou outro. Um ou outro verdadeiro. Tá certo? Olha o que eu tive que fazer aqui. Para cada item, colocar um C. Mas é ou. Eu tenho uma função ou também. Então, eu posso também simplificar usando um ou no C. Como que eu faço isso? Vou colocar aqui um C. Aí eu coloco, no lugar do teste lógico, um ou. Ele habilita vários testes lógicos. Aí eu coloco todos os testes lógicos que eu quero. Ou, primeiro item. Esse. Maior que 10.000. Próximo teste. Sexo. Igual a F. Opa. Se isso ou isso acontecer, qual que é a resposta? Sim. Se não acontecer, qual que é a resposta? Não. Vamos ver a diferença entre as fórmulas? Olha aqui. A primeira, eu tive que colocar o primeiro teste, sim, o segundo C com o segundo teste, e daí sim ou não. Simplificando com ou, eu coloco os dois testes
num único OA. E daí eu posso usar um único C. E daí sim ou não. É a mesma coisa, escrito de uma outra forma. Qual que é melhor, Kleber? Não existe melhor, existe o que você consegue e está, digamos assim, habituado a fazer. O que você entendeu mais facilmente para você é o que você tem que utilizar, tá bem? Vamos até colocar esse daqui em negrito lá também, ó, e vamos colocar aqui usando função ou. Então tá aqui o e, simplificando com o e, tá aqui o ou, e aqui simplificando com o ou. Tudo bem? O que você acha? O e e o ou simplifica? Ajuda a ficar mais fácil a fórmula? Quando eu vou usar o e, quando eu vou usar o ou? Vai depender da pergunta, tem que estar explícito na pergunta. Aqui a pergunta é e, aqui a pergunta é ou. Tá? Vamos voltar, Ctrl, Shift, acento, ele volta. E agora a gente viu os 3 primeiros exemplos aqui, que são os mais triviais. Vamos ver um exemplo mais prático agora. Exemplo em notas. Ó. De novo, aqui a gente tem um exemplo de notas. Média C, PROC V, que é para reforçar o que a gente tinha visto. Maior nota, menor nota, média das notas, quantidade de aprovados, quantidade de reprovados, percentual de aprovados, percentual de exame, percentual de reprovado. Ok? Qual que é a diferença? É que agora eu não coloquei a tabela do PROC-V aqui. Para vocês realizarem utilizando o PROC-V, vou até tirar o PROC-V daqui, vou deixar o PROC-V para quando a gente for falar de PROC-V na próxima aula. Tá? Vamos deixar só o C mesmo. Quando a gente for falar de PROC-V, que é a próxima aula, a aula 6, a gente vai falar só de PROC-V. Aí a gente faz o exemplo do PROC-V. Hoje vamos se ater só ao C para vocês não se confundirem. Tá? Média, a gente já fez, é média aritmética, é só colocar aqui média, marcar as notas, ele já calculou as médias. Médias calculadas. Agora eu tenho que fazer o C baseado nessas regras aqui. Tá? Ele vai estar entre exame quando tiver entre 2 e 6 e vai estar reprovado quando ele for menor que 2. Como que eu posso usar o C estruturando dessa forma aqui? C, vai colocar tudo maiúsculo, C, média, maior ou igual a 6, qual que é o valor? Aprovado. Eu vou escrever agora, aprovado. Aprovado.
Se é maior que 6, está aprovado. Tá? Não é maior que 6. Então agora eu vou ver se ele é maior que 2. Porque se ele for maior que 2, ele está de exame. Se valor for maior que 2, ele está nessa situação, ele está de exame. Se não, ele não é maior que 6 e não é maior que 2. Então ele é menor que 2. Se ele é menor que 2, qual que é o resultado dele? Reprovado. Ok? Vamos relembrar e reestruturar a fórmula. Ó. O que ele está pedindo aqui? Para eu utilizar uma fórmula C para escrever aqui aprovado, exame ou reprovado. Então vamos analisar as regras que foram passadas. Se a média G4 é maior ou igual a 6, digamos que isso seja verdade. Então qual que é o resultado? Aprovado. Se isso não é verdade, eu tenho mais 2 resultados possíveis, então eu tenho que fazer mais um teste. Eu tenho que fazer um C aqui. Tá? Se a média é maior que 2, que daí ele está nessa situação aqui, ó, exame. Se não, ele está reprovado. Está aprovado, porque a média é maior ou igual a 6. Vamos ver os demais? Aprovado, reprovado, ó, exame, exame, aprovado, 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 e por aí vai. Vocês disseram que estavam com dúvida na formatação condicional, né? Vamos fazer a formatação condicional aqui, para vocês não terem dúvida. Mostrar a fórmula, Denise? Vamos mostrar. Ctrl, Shift, acento. Opa. Aqui está a fórmula. Não esqueça de responder a chamada aí, tá, pessoal? É importante. Eu vou até colocar aí no chat para vocês, ó. Primeira linha aqui, ó, que é do G4. Tudo bem? Entender a estruturação do C? Entender que tem que ser desse jeito aqui? Agora eu comecei pelo aprovado. Ah, não quero começar pelo aprovado, eu quero começar pelo reprovado. Pode ser? Pode. Vai mudar a fórmula do C. Tá? Vou dar um Ctrl Shift acento. Opa. Ctrl Shift acento. E vamos reescrever esse C aqui de outro jeito agora. C. Digamos que eu queira começar por aqui. Média. Qual que é a média? G4. Ela é menor que 2. Menor ou igual, né? Eu posso começar daqui para cima também. Se ela é menor ou igual a 2, qual que é o resultado verdadeiro
Se isso daqui acontecer, o resultado verdadeiro é isso aqui, ó, ele está reprovado. Fica desse jeito aqui. Vou copiar e colocar aí no chat para vocês verem a diferença. É um outro jeito de escrever a mesma coisa. A de 16 e 14, aí eu comecei do aprovado para o reprovado. Esse eu comecei do reprovado para o aprovado. É só uma forma de escrever diferente. Ah, qual que é melhor? Não, não tem a melhor. Qualquer uma delas está valendo. Tá bem? Demais itens aqui. Maior nota, menor nota, média das notas, quantidade de aprovado, quantidade de reprovado, quantidade que está em exame, percentual dos aprovados, percentual em exame, percentual dos reprovados. Maior nota. Maior nota eu posso usar o máximo. Onde estão as notas? As notas estão aqui, ó. Eu marco todas as notas e peço para ele pegar o máximo. Ó, a maior nota é 10. Então tem algum 10 aqui. Onde está o 10 aqui? Está aqui. Se eu passar esse 10 para 9, não vai ter mais 10 ali. Ó. Olha lá, a maior nota agora é 9. Tá? 10, ele passou para 10. Fórmula do máximo. Máximo, e eu passo todas as notas. Ele vai calcular a maior nota. Menor nota. Eu tenho uma função que chama mínimo, onde eu passo de que eu quero que ele calcule o mínimo. Então, como eu estou passando todas as notas aqui, ele vai me mostrar qual que é a menor nota. Menor nota é 0. Ó, tem um 0 aqui. Vamos ver se é único. Vamos colocar um 2 aqui. Ó, passou para 1 agora, então era único esse 0. Tá? Então, em algum lugar aqui tem 1. Ó, tem 1 aqui. Estão vendo? Média das notas. Média. Marco as notas. Entre a média de todas as notas é 6. Quantidade de pessoas ali aprovadas. Quantidade de aprovados. Eu vou usar um conte C. Vou contar onde? Vou contar aqui no resultado. Qual o critério? Aprovado. Opa. 7 aprovado. Olha o que eu vou fazer agora. Vou marcar aqui o intervalo do aprovado e vou travar ele para ganhar tempo. Vamos ver se tem 11 alunos. 11 alunos. Bateu. Os percentuais tem que somar 100. Como que eu calculo o percentual de aprovado? Percentual de alguma coisa é sempre alguma coisa, aprovados, dividido pelo total. Qual que é o total? Total é isso, mais isso, mais isso. Eu poderia colocar a soma desse intervalo? Tanto faz. Tá? Só para ser didático e vocês entenderem que percentual de aprovados é ele dividido pelo total. 63,5%.
ok? O que eu vou fazer aqui nessa fórmula? Eu vou pegar e vou travar esses itens aqui. Esse primeiro C19 eu não vou travar, porque ele eu estou pegando daqui. Quando eu arrastar para baixo, eu quero que o próximo pegue daqui, o próximo, mas sempre seja o mesmo total. Fazer os demais. Estão todos prontos. O resultado tem que dar 100. Bateu 100? 100. Então tá certo. Quantidade de aprovados, 63, 64. Percentual de exame, 9,09. Reprovados, 27,27. Somar tudo tem que dar 100%. Tem que inverter o exame reprovados? Está errado a fórmula? Qual delas, Nelmutz? Vamos ver aqui se está errado. Ó. Vamos olhar o resultado. Aprovado. Aprovado, ó, reprovado. Exame, tá certo? Aprovado, aprovado. Exame, aprovado, tá certo. Ali na porcentagem, aprovados. Reprovados. Ah, entendi o que você falou. Tem que inverter. Aí tá certo. Aqui é o contrário. Aqui é isso. Você tem razão. Para ficar na mesma ordem do que está lá. É isso aqui. Esse é o resultado certo. Obrigado. É isso aqui. Porque como eu puxei e arrastei, o primeiro tem que ser o aprovado, o segundo tem que ser o reprovado e o 3, que é o 27%, que é o exame. Agora tá certo. Obrigado. É isso aqui. Ó. Tudo bem? Entenderam esse exemplo? Vamos voltar para a nossa aula de hoje. E daí nós temos outro exemplo. Agora, vários produtos e a gente tem que calcular o estado do estoque, ou situação do estoque. Ele pode ser normal se ele for maior ou igual a 10, ele pode ser crítico se ele for menor que 10, e ele vai ser não disponível se ele for menor ou igual a 0. Na verdade, 0, né? Porque menor a 0, geralmente você não deixa estoque negativo, né? Como que você vai dar um produto para ficar negativo? Por isso que todos aqui ó, são no mínimo 0. Tá? Vamos fazer então o C para deixar isso aqui? Ah, não. Antes, a gente falou que ia fazer a formatação condicional aqui, né? Para vocês relembrarem e refazerem a formatação condicional. Esse exemplo aqui, tudo bem, pessoal? Entenderam esses valores aqui? Vamos relembrar a formatação condicional de novo? Ó, vou diminuir aqui, marco todos, guia, página inicial, formatação condicional. Vou escrever uma nova regra. Tá? Qual é essa regra? Quando o valor for igual e agora eu vou colocar aqui, aprovado, o valor é igual a aprovado, como que eu vou formatar? Eu vou formatar com fonte branca, preenchimento verde. Vou colocar esse verde aqui. Ok.
Então vai ficar assim, ó. Vou dar um OK. Olha lá, já fez. Marco, formatação condicional, nova regra. Todas as células que contêm o valor igual a, quando o valor for reprovado, eu escrevo aqui reprovado. Como que eu vou formatar? Eu vou formatar com preenchimento vermelho, fonte, cor branca. Como que vai ficar? Vai ficar assim. Vamos dar um OK. Olha lá, o reprovado já ficou vermelho com a fonte branca. Última regra, nova regra. Quando o valor for igual a exame, branca, preenchimento laranja. Vai ficar assim. OK. OK. Vamos ver se ele está respeitando a formatação condicional? Vamos pegar esse que está de exame aqui e vamos passar ele. Vou colocar um 10 aqui. Olha lá, aprovado. Vamos reprovar ele agora. 0. E aqui, 2, ainda está de exame. Poxa, está bem ele. Agora reprovou. Então está funcionando aqui. Quem que tinha perguntado lá atrás como que fazia formatação condicional, que não tinha entendido? Agora eu perdi a... Não consegui localizar. Mas vocês tinham pedido para revisar. Formatação condicional é bem simples, tá, pessoal? A gente acabou de fazer aqui. Lembram da média? Eu posso vir aqui e formatar a média também. Ó. Média. Vou criar uma formatação condicional aqui. Tá? Ou, se eu quiser criar uma formatação condicional não só para a média, para todas as notas aqui, inclusive a média. Eu venho em formatação condicional, nova regra. Se o valor for menor que 6, eu vou formatar a fonte para vermelho. Então, menor que 6, coloca a nota e a média em vermelho. Aqui ele tem notas menores que 6, mas a média é maior que 6. E ele tem algumas notas maiores que 6 também. Então, agora eu vou marcar tudo de novo e vou passar as notas que forem maior ou igual a 6 para azul. Formatação condicional, nova regra. Todas as células que contêm o valor maior ou igual a 6, eu vou colocar a formatação da fonte para qual cor? Para uma cor azul. Vou dar um OK. OK. Olha lá. Ficou azul. Vamos centralizar aqui essas notas também para ficar mais bonitinho. Aí. Opa, essa aqui também. Centralizar. Aí. Tá certo? É assim que faz formatação condicional. Dúvida no C ou na formatação condicional? O C a gente viu de duas formas. De cima para baixo e de baixo para cima. Tá?
Aí muda o próximo é o exemplo do estoque, ó. Vamos voltar lá no estoque, e agora a gente tem que calcular o estoque utilizando a função C, dizendo se ele está não disponível, se ele está crítico ou se ele está normal. Tá? Esse é bem fácil. Tá bem? Vamos colocar aqui todos os números centralizados. Ó. E agora vamos ver aqui o estado do estoque, ou situação do estoque. Tá? Como que a gente escreve o C para esse item aqui? Três situações possíveis. Então eu preciso de um C composto. Eu não posso ter um C único. Tá certo? Então eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem isso aqui. Pode fazer ou de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz. Tá bom? 5 minutos para vocês fazerem, são 16h35 até 16h40. Tentem fazer esse sozinho aqui. Como que eu tenho que escrever o C para escrever aqui normal, crítico ou não disponível? Que são esses tipos aqui. E depois pintar também com a formatação condicional. O crítico é amarelo, não disponível vermelho e o normal é verde. Tá? Vou colocar uma corzinha aqui do lado. Não disponível. A gente vai colocar um vermelho. O crítico a gente vai colocar um. Fez com PROC-V, Edmar? Com PROC-V é bem fácil, já tem a tabela do PROC-V aqui, né? Mas nós vamos fazer com C, tá? Para vocês praticarem mais o C. Acho que vocês estão tendo dificuldade no C. Querem mais um tempinho ou podemos fazer? Vocês conseguiram fazer? Dá um feedback para mim. Quem conseguiu? O Nemo se diz que conseguiu. Quem mais? A Eduarda disse que conseguiu. O Edmar disse que fez só um com PROC-V, o restante ele fez com C, então também conseguiu. Vamos lá, então? Ó, não sei se foi exatamente do jeito que vocês fizeram, mas vou apresentar aqui algumas soluções. Igual, C, teste lógico. Vou começar de cima para baixo. Tá? Se o valor é maior ou igual a 10, então onde está o valor? Está aqui. Se esse valor é maior ou igual a 10, significa que esse estoque está normal. Então, ou eu posso escrever normal aqui, ou eu substituo esse normal por essa célula aqui, ó, onde já tem o normal aqui. Tanto faz, de um jeito ou de outro, tá? Só que se eu substituir pela célula, eu tenho que travar essa célula.
Se é maior que 10, estoque normal, tá. Se é então, ele não é maior que 10, maior ou igual a 10, ele é menor ou igual a ele é menor que 10, aí eu tenho que testar se ele é maior que 0, porque daí ele é crítico. Crítico está onde? Está aqui. Vamos colocar um travamento nele. Se não, é porque ele é igual a 0, então ele está não disponível. Vamos travar esse cara também. Fecha o primeiro parênteses, fecha o segundo, só dá Enter, não disponível, porque é 0. Vamos ver se está funcionando? Crítico, crítico, normal, normal. Vamos mudar os valores? Vamos colocar aqui quantidade comprada, 16. Já passou para normal. Vamos colocar a quantidade vendida, 16. Então vai passar para 0 aqui. Então não disponível. Já está funcionando. Quero visualizar a forma, sua solução aí, né, Muts? Eu vou copiar no chat. Eu vou copiar e pôr aqui. Vamos rodar ela. Para o pessoal ver que tem várias formas de fazer. Vou voltar aqui para o normal. Olha lá, o Nelmont fez desse jeito. Então vamos copiar. Pronto. Deixa eu trazer para cá. Agora eu vou apagar o que tem aqui. E vou colocar aqui. Vou colar. É exatamente o que você colocou. Então vamos ver como que você fez. Ó. Você fez, se esse valor é maior que 10, pega o J6, normal. Se o valor é menor que 10, pega o não disponível. Também funciona. Ou aí ele vai ser o crítico. Opa, deixa eu dar um Enter. Ah, não. Vai dar o mesmo resultado. Ou a gente pode fazer daqui de baixo para cima também. Como que seria? Querem ver a fórmula do Nemots aqui de novo? Olha lá do jeito que o Nemots fez. Ó. Fez assim. Tá? Ele inverteu aqui. Ó. Ele fez o normal primeiro, depois ele fez o não disponível, aí ele fez o crítico. Tá? A fórmula dele ficou desse jeito. A gente pode fazer isso assim. Agora. C, teste lógico. Vamos começar daqui para lá. Se o valor é menor ou igual a 0, ele está não disponível. Vamos travar. Próximo teste. Se o valor ele é menor que 10, ele está crítico. Se não, opa, vamos travar aqui. Se não, ele está normal. Vamos travar aqui. Fecha, fecha, Enter. Copia e arrasta. Vou colocar a fórmula para vocês aí no chat. Ficou desse outro jeito. Então foram apresentados aí 3 jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. Aqui um outro jeito. Tá bem? Agora começando o teste
de baixo para cima. Testei primeiro o não disponível, depois o crítico, depois o normal. Tá certo? Dúvida? Pessoal, fala comigo. Como que a gente faz a formatação condicional agora? Só marcar página inicial, formatação condicional. Vou fazer pelo nova regra. Vir aqui, acrescentar uma regra que é igual a... Vamos pegar o valor. Se o valor é não disponível, eu vou formatar com fonte branca, preenchimento vermelho. Ok? Próxima regra. Se o valor é crítico, eu vou formatar com preenchimento amarelo, fonte branca. Formatação condicional, nova regra. Se o valor é igual a normal, eu vou formatar com fonte branca, preenchimento verde. Já ficou tudo certinho. Vamos ver se está certo? Vamos aumentar a quantidade aqui para 6. Ele já tem que mudar aqui para crítico. Vamos aumentar aqui para 20. Já vai ter que mudar para normal. Está funcionando. Certo, pessoal? Dúvidas? Segue no chat aí a avaliação da aula de hoje. Façam a avaliação, por favor. Não esqueçam de responder a chamada. Tá? Tem gente que depois me pergunta, professor, ontem eu estava na aula, tal, fiquei empolgado, não percebi, esqueci de responder a chamada. Como que eu faço? Aí não tem jeito, tá? Tem que responder a chamada nesse momento aqui. E não precisa responder 2 vezes, é só uma vez. Respondeu, tá fechado, tá valendo. Tá bom? Dúvidas? Como que estão saindo? 5 já responderam. Estão aprendendo, pessoal? Estão conseguindo praticar já alguma coisa do que vocês viram desde do início do curso até hoje? Comentem aí. Alguém já conseguiu pôr em prática alguma coisa? Mas no real mesmo, dentro da atividade de vocês. Colocar em prática algo? A Elaine diz que está no aprendizado. Mônads ainda não. A Irlanda ainda não tive a oportunidade de colocar em prática. A Jucimara ainda não precisou. Vou falar para a Sacate que você já está boa, Jucimara, pode deixar. Aí você vai precisar. Sacanagem, né? Não vou falar nada não, senão ela vai pôr o terror em você. O Caio disse que as funções ainda não.
Então nossa próxima aula, pessoal, será no dia de amanhã. Não esqueçam, amanhã nós temos a nossa última aula, aí eu vou passar para vocês um outro exercício, tá, e nós vamos ter um outro exercício para fazer, para praticar mais um pouco aí, para vocês verem como que faz as coisas. Tá certo? No mais, bom início de semana para todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, até a próxima aula. Não faltem, tá? Bom descanso para todos. Até amanhã. Egov, obrigado. Esqueci algum recado? Tem algum recado para o pessoal? Eu vou falando tchau aqui, o pessoal vai indo embora. Escola de governo não. Ótimo. Então não espantei ninguém. Que bom. Feito então, pessoal. Um abraço. Até amanhã. Tchau para vocês.